Prezados e prezadas, sejam bem-vindos. Estamos dando o início às atividades do terceiro dia do WebInfo, a modalidade virtual do nosso tradicionalíssimo InfoUnesp, o encontro anual dos profissionais de TI da Unesp. Esta sessão terá palestras direcionadas aos profissionais das áreas de suporte, redes e gestão. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, profissionais de TI, docentes, gestores, palestrantes, representantes das empresas patrocinadoras, além de convidados, tanto aqueles que estão participando aqui na plataforma por meio da videoconferência, quanto aqueles que estão nos prestigiando ao encontro virtual através do portal da nossa TV Unesp. Aproveitamos para agradecer às empresas que estão participando deste WebInfo. Rest Cyber Defense, Lenovo, Cisco, Compacta Tecnologia, Digital Net BR, Google, Microsoft, School of Net, Kaelum, Alura e Assertiva Mind Footness. Agradecemos também aos membros da comissão organizadora pelos esforços empreendidos na realização deste evento. A primeira apresentação da tarde de hoje tem o título Transformando a Produtividade, fechando lacuna tecnológica entre empresas, funcionários e desempenho, e será apresentada pelo Ricardo François, da Lenovo. O Ricardo tem mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia, possui MBA em comércio exterior e atualmente trabalha na Lenovo como especialista de produtos e gerente de capacitação de canais. Ricardo, você pode dar início à sua apresentação. Você tem aí os 30 minutos, conforme a programação, sendo os 5 a 10 minutos reservados para perguntas. Nós vamos avisar você, então, quando estiver com 20 minutos, 25 minutos, para que os participantes possam fazer as perguntas e os comentários também de quem está participando. É com você, Ricardo. Nossos agradecimentos, então, ao Ricardo pela presença e participação. Muito obrigado, seja muito bem-vindo e uma ótima palestra a você. Perfeito, muito obrigado, João, a todo o time da Unesp. Agradeço a todos que estão aqui conosco. Obrigado pelo tempo de vocês. É muito importante a apresentação que eu vou passar para vocês sobre transformação de produtividade. Bom, pessoal, para nós iniciarmos, o que eu trago aqui para vocês? Os desafios que estão sendo encontrados nesse novo normal, né? Então, o que nós podemos observar, né? Temos que finalizar, né? Fechar o que está acontecendo entre como manter-se produtividade no cenário home office, que é algo, vamos dizer assim, muito novo para muitos como pessoas, muitos como empresa, no setor corporativo. Muitas empresas nunca existia esse modelo de se trabalhar no modelo home office, né? Então agora a gente passa a integrar isso do dia para a noite, né? Então, assim, não tínhamos a cultura e passamos a ter que adotar esse tipo de metodologia, esse tipo de desafio encontrado. E eu acho que isso faz parte, pessoal, do que se vem falando desde a época de teoria de Darwin, né? A questão de uma evolução. Não só agora uma evolução humana, mas podemos falar um pouco de darwinismo corporativo, né? Eu acho que, assim, não são os mais fortes que sobrevivem, mas como aponta-se, né, os que estão mais aptos e conseguem se ajustar, né, se adaptar mais rapidamente a esse novo normal. E é isso que eu trago um pouco para vocês do que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo no mundo sobre essa questão de produtividade. Então vamos lá, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Dando início aqui, eu trago para vocês esses desafios de produtividade que existe e como pode mitigar isso, né? Então, a melhoria da produtividade tem, assim, sido como uma das principais preocupações dentro do mercado SMB. Então, assim, isso se torna uma grande ameaça. Que tipo de produtividade a gente está falando que pode afetar um mercado corporativo? Então, vai desde fatores tecnológicos quanto até mesmo pessoas. Falamos de produtividade como um todo. Como podemos ser mais produtivos? Como nós podemos fechar essas lacunas? Então, acho que assim, esse dos principais fatores, né, onde colocamos principais ameaças no mercado ser produtividade, até mesmo porque apontando só no mercado SMB.
no mercado de pequenas e médias empresas, a gente sabe que, vamos dizer assim, quando alguém, uma pessoa ou uma máquina para-se, é facilmente notado aquela queda de performance no ambiente como um todo. Então, no ambiente, vamos dizer assim, que a gente chama de enterprise, de grandes empresas, não que produtividade não seja um desafio, é importante, mas no mercado SMB ele é uma ameaça. Então, vamos dizer assim, hoje, por exemplo, essa live que nós estamos aqui, imagina quantos talvez não conseguiram participar. Então, vão deixar de ser produtivo porque não vão ganhar conteúdo como vocês que estão aqui. E por que isso aconteceu? Pode ser por fatores tecnológicos, internet, enfim, pessoal, acaba se deixando esse fator produtividade. O que nós temos visto no mercado é que pelo menos 33% dos tomadores de decisão no negócio têm buscado investir em tecnologia. Porque sabe-se claramente que se eu faço investimento em tecnologia, tendo smart office, escritórios mais inteligentes, isso além de atrair, eu consigo reter talentos e manter a produtividade dos meus funcionários que já fazem parte hoje da minha companhia. Então, hoje, esse fator de você investir em tecnologia não é mais luxo, né? Então, é algo que se torna necessário, principalmente no fator de você ter talento. Hoje, boa parte das empresas tem se contratado uma geração chamada-se de millennials, e esses millennials hoje visam muito tecnologia, e acaba-se, vamos dizer assim, hoje talvez perdendo-se talentos para outras empresas, ou para a concorrência, ou também, de repente, para mesmos parceiros, por conta dessa empresa não investir muito em tecnologia, o usuário, o funcionário que está trabalhando ali, vendo que não está sendo tão produtivo para ele. Então, os desafios acabam sendo grandes, tanto para a conta para o usuário, quanto para a TI, né? Para quem administra tudo isso. E ali embaixo, pessoal, à direita, eu trago mais um ponto que é assim, os funcionários que são frequentemente interrompidos devido ao tempo de inatividade relataram 9% maior a taxa de estresse. Eu não sei se seria só 9%, né, pessoal? Imagina, de repente vocês têm um trabalho para entregar, tem uma tarefa, tem um chefe já ali com pressão e o equipamento não performando. Sabe, você não conseguindo ser produtivo. Então, assim, essas interrupções talvez elevaria o seu nível de estresse, que já de repente é alto, a 9%. Então, pesquisas, as fontes mostram que seria um aumento de 9%. Eu já vi algumas pessoas ultrapassando essa barreira de 9% por conta de falhas de produtividade. E o quanto isso gera de prejuízo, né? Então, os efeitos por tempo de inatividade são estimados na casa de 588 bi ao ano. Então, pessoal, como a gente pode... Só um minutinho, a sua apresentação não está sendo compartilhada no vídeo, por favor. Poxa vida, vamos lá, vamos compartilhar novamente, porque anteriormente estava... só está aparecendo só ele. Aqui, ó, vê agora, foi, pessoal? Com certeza, agora está ok. Ah, bacana, nos testes... Perdão, pessoal. Então, o que eu estava comentando com vocês era sobre isso. Tá? Então, assim, estava falando desses números, melhoria de produtividade, as ameaças, né? Está em número 1, né? Em primeiro lugar, entre as 10 principais ameaças no negócio SMB. À direita, a questão dos investimentos, né? 33% dos tomadores de decisão, e a questão de 9% de taxa de estresse e as fontes de pesquisas aqui, pessoal. Então, foi isso que eu acabei de comentar para vocês. Obrigado aí pelo feedback sobre a tela. Bom, pessoal, eu acho que vocês há de concordar com essas informações. A gente tem as fontes de pesquisa de onde buscamos esses dados. E o objetivo principal, acredito que de toda empresa, é garantir que a receita fique à frente sempre dos custos, né? Então é importante que esses investimentos tecnológicos, de uma forma correta, tá? O que eu quero dizer do investimento tecnológico de uma forma correta? Hoje, vocês que estão aqui, o notebook, o desktop, o recurso tecnológico que vocês estão utilizando é o ideal para a necessidade, para entregar aquele trabalho que tem sido cobrado pela tua companhia. Então, assim, ele consegue justificar o tempo de inatividade que você tem, conseguimos reduzir o tempo de cansaço. Então, assim, e tudo isso acaba se levando em xeque e sendo uma ameaça. O que nós estamos vendo agora, de repente, nesse novo normal, se é que existe um novo normal? Porque, como eu estava comentando com vocês, teoria da evolução. Então, antes era assim, agora é dessa forma. Então, não é um novo normal. Esse é o normal de hoje. Nós estamos aqui hoje, em 8 de outubro de 2020, estamos vivendo um novo normal. Acho que a gente vive um normal todo dia. Então, agora, tudo mudou, não só nos negócios, mas a nossa vida,
Estamos assim, vamos voltar àquele normal de antigamente? Eu acho que ninguém volta como era antes, né, pessoal? Se a gente pensar um pouquinho desde a geração de quando nós nascemos e vamos fazendo toda aquela evolução, ninguém é como era antes. Eu acho que vocês não são igual em questão de conhecimento ou tudo, como vida, como era semana passada e como estão sendo essa semana. E os negócios estão mudando muito rapidamente. O que eu tenho visto, assim, escritórios mais compactos, escritórios, de repente, alguns não vão nem voltar para escritórios, vão trabalhar nesse modelo home office, que, de repente, a empresa nem aceitava. Então, agora isso passa a fazer parte dessa realidade. Avançando um pouquinho mais, pessoal. Inibidores de produtividade. O que pode inibir a minha produtividade? Então, se eu tenho hoje dispositivos desatualizados, máquinas que de repente já ficaram obsoletas, com certeza isso é um inibidor. Então, isso vai te causar problemas, né? Então, de repente, essa parte de investimento tecnológico é muito bem-vindo, tá no momento de fazer um refresh. Pouco conforto e flexibilidade. Aqui, pessoal, quero dizer, se o dispositivo que você está utilizando, vamos pegar até mesmo desde uma cadeira que eu estou utilizando agora, posicionamento do notebook, tela, está ideal? Eu tenho o conforto para poder entregar a produtividade desejada hoje por toda a equipe da Lenovo? Eu consigo atingir os meus objetivos? Então, assim, a Lenovo criando-se produtos, pensando em todas essas partes de flexibilidade e tudo mais, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Dispositivos não estão de acordo com as funções, isso é o que eu tenho mais visto no mercado. Então, de repente, alguns utilizando o notebook onde deveriam estar usando o desk, alguns utilizando o desk, que deveriam estar utilizando o desk, mas o desk não está entregando aquela performance desejável. E até mesmo ferramentas de colaboração. Hoje estamos vivendo boa parte desse ambiente virtual e como nós podemos ajustar isso entre parceria, clientes, entre fabricantes como nós, Lenovo. A Lenovo, pessoal, ela trabalha praticamente em cima de 3 pilares, se preocupando com o cliente, que são implementação de tecnologias, ok, então a gente sabe que muito bem para poder substituir e ter essa maior produtividade organizacional, temos que investir em tecnologia. Frois, mas basta apenas investir em tecnologia? Pessoal, até mesmo eu coloco assim, tecnologia é um dos... Mas tem um ponto muito importante que eu acho que faz parte da vida de vocês, que é a questão do device output. O que é o device output? O que o produto está te entregando? Hoje, acredito que nessa live aqui, tem bastante gente aqui que agradeço novamente pelo público. Mas assim, quando vocês vão comprar um celular, ou vou comprar um carro, que seja um tênis, um sapato, vocês checam aquele device output. O que é o device output? É a saída que o dispositivo vai te dar. Então, um celular com uma bateria que dura o dia todo, ou que dure 2 dias, pô, é isso que eu busco. Por isso que eu invisto num celular mais caro, porque ele tem uma bateria que dura mais, o que tem uma tela maior. O mesmo se acontece para notebook. Eu tenho um notebook que pesa 2,2 kg e eu tenho outro que pesa 1,5 kg. Essa diferença de 700 gramas, eu pago um pouco a mais, porque não vai me trazer prejuízo nas costas, de carregar a máquina na mochilinha e tudo mais. Então, assim, não é só a questão de tecnologia, de saber se são processadores 5 e 7, um AMD... Então, assim, esse device output passa a se tornar um dos pontos principais para qualquer cliente, acho que para aquisição de qualquer device, né? Qualquer dispositivo, carro, sapato. Vamos comprar um sapato para correr? Não, não é ideal. Então, é ideal que se tivesse um tênis, né? Então, assim, pô, por que você comprou um tênis e não um sapato? Eu busquei o melhor device output ali para minha necessidade. E também atuamos no último pilar, ali dividindo em 3, onde conseguimos melhorar a colaboração como um todo. Por exemplo, uma live como essa que nós estamos fazendo, não é um evento presencial onde de repente todo mundo deveria estar no hotel para receber uma mensagem dessa como eu estou mandando para vocês, e a gente consegue fazer isso realizar de uma forma virtual. Essa questão de workplace, o que é o workplace? O local de trabalho, né? Ele está mudando, para alguns já mudou. Então, para vocês hoje em produzir, para poder se trabalhar, para poder estar ativo, eu não preciso estar, de repente, na minha casa, eu não preciso estar dentro do escritório da Lenovo, eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Eu acho que boa parte de vocês também, esse novo ano de 2020, Covid, pandemia, acho que trouxe algo de bom para nós. Então, vamos colocar assim, ocorreu uma transformação que talvez estávamos precisando, não precisava de uma pandemia como essa, mas fez nós despertarmos e evoluir talvez de uma forma muito rápida. Sei lá, talvez como uma forma de um meteoro que atingiu o planeta lá atrás e a evolução aconteceu de uma forma drástica.
Talvez esse seja o nosso meteoro em 2020. Então, essa questão de workplace está mudando. Hoje, para se trabalhar, para entregar, não precisamos estar simplesmente no escritório. Conseguimos trabalhar de qualquer lugar, né? Num hotel, num aeroporto, num café. Então, hoje eu consigo produzir de qualquer plataforma, né? De qualquer local. Um outro ponto é mudanças em relação a desktops. A gente tem acompanhado uma evolução de vendas em relação a notebooks. Mas desktops ainda prevalecem em boa parte dos escritórios. Até aponta-se a pesquisas que para esse ano de 2020 ainda teremos uma venda de 300 mil desktops a mais do que notebooks. Mas a gente vê uma mudança para que até mesmo era muito conservador e utilizava-se apenas desktops. Então a mudança migrando-se um pouco ainda para o mercado de notebooks. Outra mudança, como essa que nós estamos vendo aqui, reuniões que antes eram presenciais, agora virtuais. Ou presencial com virtual, metade do público está presencial, outra metade está virtual. Então, assim, isso é importante, entregarmos esse aspecto de tecnologia, esse device output para todo mundo. Em usuário final, isso é um ponto bastante importante que eu assim vejo em toda a carreira, né, toda a vida, isso foi muito importante. Pessoas, né? Não podemos esquecer. Então, assim, por que eu trago aqui a mudança no usuário final? Muitas empresas focavam-se o que é mais importante. O data center, servidores não podem parar, né? Se o servidor para, minha empresa para. E hoje, com esse cenário de cloud, de nuvem, boa parte dessas transações fortes, né? Dessas transações onde ficavam-se armazenadas em servidor, passa a estar em nuvem, com SLAs, com backup já feito e tudo mais. E agora passa-se a ter um novo ponto de falha. Que ponto de falha é esse? O usuário. Então, hoje, um usuário parado, vamos pegar o João, que fez a abertura aqui do nosso evento. Se o João tem qualquer problema, essa abertura, de repente, não aconteceria. Teríamos que correr aqui para um plano B e chamar uma outra pessoa para poder fazer isso acontecer. Então temos que considerar muito hoje como está o usuário final, não só como pessoa, mas até mesmo como o equipamento que ele está utilizando no momento. O áudio que saiu para vocês foi legal, o vídeo dele estava legal, então tem toda essa preocupação, porque o restante, vamos colocar, todo o streaming estava numa nuvem. Então passa a ter um ponto de falha muito importante dentro das companhias que são pessoas que sempre foram, mais uma preocupação com o device que ele está utilizando ali. E trazendo um pouco mais ainda para a nossa realidade, né, o cenário atual. Quantos de vocês ainda estão atuando no modelo home office? E além de todas as nossas preocupações que temos de trabalho, de entregas, de repente máquinas que não estão performando, ainda sabemos para quem tem filho, cachorros, papagaio e assim por diante, tem que lidar com tudo isso. Faz parte da nossa evolução. Então, no cenário atual, aqui eu trago um exemplo, talvez, vamos dizer assim, de uma mãe que num braço ela tem a filha, no outro um mouse e o chefe no telefone, e as coisas têm que acontecer. Então, o quanto a gente conseguir melhorar nesse aspecto de tecnologia, falando-se agora de Lenovo, em dispositivos, saber se eu sou um perfil de usuário móvel, não móvel, se eu sou um usuário avançado, e aqui eu trago os 3 segmentos dentro da Lenovo, onde a gente tem usuários móveis, um amplo portfólio de notebook, ao todo são 16, 17 notebooks, os que vocês veem ao topo aqui, o X1 Carbon, é uma máquina feita em fibra de carbono, pesando apenas 1 kg. Criamos notebooks, como vocês veem mais abaixo, aqui chamado Lenovo 300Z, que é um 2 em 1, né, transformado ali em tablet, ideal para criança, para o mercado educacional. Então, hoje eu poder entregar um notebook na mão do meu filho e saber que não há riscos de quebra. Porque essa máquina tem teclado resistente a líquido, a tela é touch, mas um vidro mais resistente. Então é algo que a Lenovo, nesse momento, investe fortemente nessa vertical de educação. Então não focamos só apenas no mercado corporativo, né, só business. Então a gente olha também o mercado educacional, que é uma vertical muito importante. A Lenovo criou um segmento de educação só para poder atuar com escolas, desde o ensino médio, fundamental, até o universitário. Então, hoje nós temos pessoas que podem atuar vamos dizer assim, entendendo melhor esse segmento educacional e não sendo tratado pelas pessoas que antes cuidavam, né, de contas corporativas. Então, a Lenovo vê isso como muito importante. Por conta disso, investimos em notebooks voltado para o mercado educacional também. Aqui o que vocês estão vendo ao centro são modelos de desktops.
Embaixo nós temos o modelo aqueles de torre, mas é um gabinete de torre mais slim, é um SFF. Essa máquina aqui tem aproximadamente 9 centímetros de largura, então ela é bem compacta. Por quê? Por conta dos escritórios que estão ficando menores e mais compacta. Ao topo, a gente está vendo o modelo Tiny. Esse desktop aqui, ó, ele tem 17 centímetros, vamos colocar assim, ó, de largura, né, de frente ali. E com 2 centímetros ali, 2 a 3 centímetros de altura. Então um desktop bem pequenininho, parece um modem, até colocando assim, ele é quase do tamanho de um celular, né? Você coloca ele ali em cima, ele é um pouquinho maior que um celular aí de tela grande. Então é um desktop compacto e de alta performance. O que mais, pessoal? Usuários avançados. Aqui para usuários avançados, temos, de repente, necessidades de algumas pessoas que precisam trabalhar com softwares de automação, engenharia, edição de fotos, edições de vídeos. Então, trazemos aqui o que são chamados de Workstation ou ThinkStation, nesse modelo torre mais embaixo. E temos também os modelos móveis. Então, eu preciso hoje de uma máquina de alta performance, mas que me traga mobilidade também. Então, esse é um dos pontos para usuários avançados. Então, a gente tem aí para atender praticamente cada uma das necessidades dos nossos clientes. Em questão de melhorar o device output, como eu estava comentando com vocês no slide anterior, preocupação com ergonomia, produtividade, interrupções. Então, tudo isso é importante quando vamos fazer uma aquisição ou uma escolha de um produto. Aqui que eu trago como inovador para a Lenovo. Nós temos soluções, vou dar um destaque aqui para esse Digital Pen. Máquinas com tela touch e algumas com uma canetinha, pessoal, vou pegar um exemplo aqui, onde você pega e pode passá-la direto na tela, sabe? Então, se eu colocar mais força, mais pressão na tela, ele faz um risco mais grosso, né? Um traço mais grosso. Então, assim, podemos usar o touch, né? Os 10 dedinhos ali, mas ainda tem canetinhas para fazer uns riscos, uns toques mais precisos. Um outro que eu acho que ganha bastante destaque é a questão da USB Docks. O que é USB Docks? Um conector USB externo, quando você chega não tem que conectar aquela quantidade de fios, um segundo monitor, mouse, teclado. Então você tem um device onde você deixa tudo espetadinho ali, chegou, só preciso conectar o meu notebook em um único fio e tudo está feito. Aqui um recurso da Intel, né, que faz parte dos nossos dispositivos, como o vPro. Esse vPro permite uma gerência remota. Imagina para o suporte, para o TI, hoje, pegando aqui um exemplo, a Unesp, tem uma série de devices, uma série de computadores, e o TI tem que dar manutenção em máquinas a máquinas. Hoje ele poderia fazer tudo isso remotamente. Então, imaginando que se a máquina estiver desligada, ele manda um sinalzinho, ele liga a máquina. Se estiver ligada, ele consegue desligar, consegue reinstalar o Windows, tudo isso é remoto. Então, a gente consegue melhorar esse tempo aí de inatividade para os nossos clientes. Aqui eu trago mais ainda em questão de device output, como por exemplo, o Low Light Camera, que é esse primeiro aqui. Vocês estão me vendo aqui, eu estou utilizando a câmera do meu notebook. Se a luminosidade, de repente o sol vai embora, que eu estou até com uma luz artificial, ele acaba compensando, então vocês não vão ver uma sombra no meu rosto. Então esse recurso ele consegue ajustar fantástico. Um outro ponto é o microfone de duplo canal. Então, esse Dual Array microfone tem 2 pontinhos, 2 furinhos, que agora, nesse caso, eu estou usando um headset, mas imaginando que eu estou num ambiente aberto, ele vai dar prioridade para a minha voz. Então, aqui eu procurei, obviamente, buscar algo mais nítido para vocês, por isso que eu estou usando o head. Mas imaginando que ele isolaria sons ambiente, não que ele vai isolar 100%, ainda permanece, mas aqui ele vai continuar dando prioridade aí para a tua voz, focando aqui principalmente. E o último ali eu trago o ThinkShutter. O ThinkShutter é uma travinha, né, uma tampa para webcam. Eu acho que hoje, quantos de repente, aí vou até pegar um exemplo aqui, ó, um post-it de repente como esse, e o pessoal vem e coloca na webcam aqui, permite, pessoal, para tampar a webcam, ter certeza que, tipo, minha webcam não está ligada ou se ligou sem querer, ninguém consegue me ver. Eu já vi isso, pessoal, esse tipo de recurso em várias máquinas, né? Durex, post-it, para tampar a webcam e buscar essa privacidade. Isso faz parte já das nossas máquinas com uma travinha. Então, você vê uma travinha, desliza o dedo aqui, ele vai tampar a webcam, vai desligar a webcam. Então, isso é importante, que é o que a gente tem visto aí para quem busca um pouco mais de produtividade. 20 minutos, Rogério. Obrigado. Melhorando aqui a questão de colaboração.
No aspecto de colaboração, o que nós temos, né? Solução Smart Meeting, soluções para reuniões de uma forma inteligente. Olha aqui que bacana essa solução, pessoal, chamada Think Smart. Temos 2 produtos integrados, por exemplo, com o Skype ou Teams, e o de baixo aqui vocês estão vendo uma tela do Zoom. São soluções aí, né, para salas de reuniões. Eu acho que vocês estão reparando aí, ele tem uma tela touch. Então, objetivo, eu posso fazer ligações telefônicas, eu posso engajar pessoas nessa reunião e olha que bacana, uma solução está integrada com o Skype ou Microsoft Teams e a outra integrada com o Zoom. Então, para quem, de repente, já trabalha com soluções Microsoft, recomendo utilizar o Hub 500. Né, porque hoje já tem os licenciamentos Microsoft e tudo mais, já uso Skype dentro da minha empresa e por aqui vai ficar mais fácil essa integração, essa adoção. Que mais? Fazer ligações telefônicas, ele já vem com alto-falante, é um dispositivo touch com tela de 11 polegadas. Então colocamos ele na sala de reunião, a reunião está acontecendo como essa live aqui com vocês e de repente alguém está atrasado para chegar na reunião. Então ele simplesmente com o celular dele, ele consegue conectar na reunião, utilizando Skype ou Teams ou Zoom. Então pelo celular ele conecta, engaja na reunião, não precisa ninguém aprovar. Se ele já foi convidado a participar da reunião, ele simplesmente tem que engajar. Então, como eu falei, a reunião vai acontecer presencial, como nós estamos aqui na sala, vocês que estão virtual simplesmente conectam e a magia acontece. Ok, pessoal? Bom, chegamos aqui no meu último slide, espero que vocês gostaram até agora, mas eu trago alguns pontos ainda bastante importantes. Essa questão de construir um caso, né, de negócio, né, um case de sucesso para o negócio de produtividade. Né, o que devemos fazer? Como eu falei, temos que levar em conta fatores tecnológicos, se preocupar com device output. Não é só o meu produto é o melhor, de repente ele é melhor para um e não é o melhor para outro. O cenário meu de colaboração, o quanto eu estou sendo colaborativo. E aqui, pessoal, eu vou começar por baixo, de baixo para cima, mas colocando, ó, impacto na aquisição e retenção dos talentos. Mais de 50% dos trabalhadores esperam atuar em um smart office, né? Um escritório inteligente, né? Nos próximos 5 anos. Quem não gosta aqui de tecnologia, acho que só o fato de vocês estarem ouvindo aqui, vocês estão aptos, né? Adepto a tecnologias, né? Adoro tecnologia. Então, de repente, isso me faz eu migrar da empresa que eu estou atualmente para uma outra por fatores tecnológicos, um escritório inteligente, onde, de repente, eu bato a palma, a luz acende. Vou dar um exemplo mais real. Na hora que eu levanto a tampa do meu notebook para ligar, a minha máquina liga em 7 segundos. De repente, alguns eu vejo que aguardam 40 segundos. Alguns chegam no escritório, ligam a máquina e falam, vamos tomar um cafezinho, porque o Windows está carregando. E o meu, por exemplo, liga em 7 segundos. Olha o ganho de produtividade que eu entrego hoje para a Lenovo. Então, assim, de 40 contra 37, estou entregando, de repente, 33% de produtividade. 33%? Não, perdão, 33 segundos, né, de ganho aí para o meu escritório. E mais embaixo, sobre os milênios, novamente, ó, 80% dos milênios diz que a tecnologia no local de trabalho tem influência na decisão de aceitar um emprego ou não. Então, assim, o mercado mudou, pessoal, e até mesmo assim, o que é uma mensagem para as empresas é que novos talentos esperam ser engajados com as novas tecnologias mais recentes. Eu, assim, estou há 8 anos já dentro da Lenovo, vamos dizer assim, acho que talvez um pouco que vinha assim, dos meus pais, fala, pô, hoje você entra numa empresa, a ideia é ficar 10, 15, 20 anos, talvez me aposentar lá, e a gente tem visto muito que dessa nova geração, fala, pô, fica 1 ano, 2 e tá indo embora, 3, muda, nossa, você tá 8 anos dentro da Lenovo, não acredito. Então, assim, isso faz parte dessa nova geração, não é criticando, mas é porque eles buscam algo inovador, algo mais tecnológico. Isso talvez possa gerar prejuízo para dentro da empresa, porque é a perca de um talento. Eu fiz um investimento nele anteriormente, em treinamentos, produzi, deixei ele pronto e acabei perdendo. Então, se pretendemos manter, reter talentos, é preciso esse tipo de coisa. Então, aqui até mesmo eu coloco, ó, demora cerca de 42 dias para preencher uma posição em aberto. O custo médio por locação para a empresa é de $4.000. Então, pessoal, aqui temos as fontes, da onde eu tirei esses resultados e tudo mais. E era isso que eu queria trazer para vocês, para levar-se em conta esse novo normal, onde nós temos aí essa questão de produtividade, como a gente pode ligar tudo isso. Então, assim, ter esse ganho de produtividade, melhorar device output, melhorar colaboração. Ricardo, então, 5 minutos. A gente Perfeito. Agradece, 5 minutos finais. Nós dissemos que ia abrir para as perguntas e vamos ver.
Esse é o último slide, conectando pessoas e muito obrigado. Vamos lá, pessoal, perguntas? Bom, Ricardo, enquanto o pessoal ainda se prepara com as perguntas, muitas informações que nos agrada muito em saber, principalmente nessas novas tecnologias aplicadas aí, o uso de estrutura de notebook mais leve para trabalho, a robustez dos Team Stations, são muito interessantes. Você poderia passar para a gente, pelo menos, uma ideia de custo entre esses novos produtos, porque, de repente, a utilização de um outsourcing de produtos, alguma coisa nesse sentido, seria interessante você passar para a gente, por favor? Claro, sem problema nenhum. Vamos lá, pessoal. Hoje, dentro do portfólio, deixa eu tirar aqui porque está dando retorno. Dentro do portfólio da Lenovo, nós temos notebooks, desktops, tudo como vocês viram, para atender todos os tipos de cliente no aspecto de necessidade e sendo bem direto, em budget também. Então, hoje eu tenho equipamentos que, vamos dizer assim, iniciam-se por uma linha corporativa na casa de R$2.000 e podemos atingir patamares de 30, 40 mil reais. Então, hoje, praticamente, eu tenho desktops, esses pequenininhos, como eu estava mostrando, na casa aí de mais ou menos 2.300, com processadores Intel, com processadores AMD, linhas de notebook também nessa mesma faixa de preço. Então, assim, eu não vou, vamos dizer assim, travar num único preço, que vai depender muito da necessidade de cada um e da particularidade de cada um dos clientes. Como, por exemplo, eu estava colocando, preciso de uma máquina com uma placa de vídeo. Eu dou valor para um equipamento com disco SSD, onde esse start acontece em 7 segundos. Então, tudo isso é muito importante. Mas eu gostaria de apontar para vocês que hoje, a Lenovo, pensando no mercado como um todo, não só no aspecto tecnologia, mas se preocupamos também com esse fator de ter produção local. A fábrica da Lenovo fica em Dayatuba, 80 quilômetros aqui de São Paulo. Então, com isso, a gente tem uma série de incentivos fiscais por ter fabricação própria local e um suporte 100% Brasil. Então, assim, a gente consegue diminuir bastante os custos e atender todos os nossos clientes. Legal. Eu sei que você vai depois disponibilizar esse slide, né, essa apresentação sua, na nossa sala do Slack, e vai ficar à disposição do pessoal. Mas eu gostaria de saber também se você pode também disponibilizar esses folders de portfólio com essas tecnologias para o pessoal, pelo menos, se degustar. Os preços são realmente, vai do convidativo ao proibitivo, é lógico. Sim. Aí é uma coisa que depende muito do bolso e do serviço de cada um. Mas, assim, é muito gratificante saber que as empresas estão se preocupando muito com essa nova questão de trabalho, né? Não só do bem-estar físico e emocional, como do bem-estar de condições de executar um bom trabalho dentro do seu ambiente home office, né? A gente viu, inclusive, o Estado querendo fazer uma série de alterações, né, sobre o teletrabalho e tudo mais, né? Tem um colega, o Marcelo Pavan, está querendo fazer uma pergunta sobre o software. Eu vou abrir para ele. Pode falar, Marcelo. Marcelo. Boa tarde, Tancler. Boa tarde, João. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, meu amigo. Ricardo, gostaria de fazer uma pergunta. Eu vi ali que você frisou bastante a questão do... frisou não, perdão. Tem lá na apresentação o logo do Windows 10, né? Queria saber se nessas soluções, seja small business ou não, e vocês contemplam também ter o software livre, o Linux, por exemplo, como sistema operacional principal da máquina. Perfeito. Obrigado. Ótima pergunta. Vamos lá. Por que estava estava escrito Windows ali, né? Hoje todas as nossas máquinas vêm com o Windows Pro instalado.
Tá? Não, mas elas suportam sistemas operacionais livres como o Linux. Tem algumas distribuições, por exemplo, aquelas mais padrões, como Red Hat, eu não me lembro de uma outra, acho que o Ubuntu, que é o Brasil, né, que é fabricado aqui, então, com esse tipo de suporte. Obviamente, são para todas as linguagens, que a gente sabe que Linux é um universo. Então, a gente procura dar foco nesses principais fabricantes de softwares livres. Mas é suportado sim. A única coisa que vai acontecer, a Lenovo já entrega no mercado uma máquina com Linux instalado? Não temos, mas suportamos. Então, assim, busca de um drive, algo do tipo, é possível sim. O que nós temos hoje ou ela vem com Windows Pro, porque a gente está falando de corporativo, né? Ou ela vai vir sem sistema operacional. Então tem até esse ponto de, vamos dizer assim, eu quero esse equipamento, mas eu quero sem OS, porque eu vou pôr um Linux, então não acho justo eu pagar uma licença de Windows. Eu posso comprar ele sem sistema operacional? Sim, é possível. Legal. O Lazinho também tem uma pergunta que gostaria de fazer para você. Ainda nós temos tempo, temos 8 minutinhos. Legal. Acho que para correr. Vai lá, Lazinho, faz a sua pergunta. Lazinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte. Nossa situação ela é complicada com relação à utilização do parque, né? Temos equipamentos aí com acima de 6 anos de uso, chegando até 9 anos de uso. Eu gostaria de saber, por exemplo, quando vocês criam, né, um computador, né, estão sendo montado, projetado o computador, como que é dada a expectativa de vida dessa máquina e o fornecimento de peças também, né? Se vocês pensam, né, em permitir algum upgrade significativo. O que eu tenho sempre observado é que deu um tempo ali, o máximo que a gente consegue fazer, alguns notebooks mais antigos, por exemplo, trocar e colocar um SSD. Ok. Né? É o que a gente tem feito para dar uma sobrevida. Mas eu digo assim, eu tenho visto que os fabricantes têm soldado memória na placa. Eu queria saber a flexibilização disso para favorecer, né? O que está acontecendo, né? Existe algum trabalho desse feito pela Lenovo? Obrigado. Vamos, Lázaro, adorei tua pergunta. Vamos dizer assim, é bem ampla. Deixa eu afastar aqui um fone. O que acontece, tá? E como você colocou, tempo de vida das máquinas, e eu acredito que isso não aconteça só na Lenovo, mas em todos os fabricantes. Frois, quanto tempo dura uma máquina? Tem tempo que eu vou colocar agora de vida em relação a nós, fabricante. Hoje, quando eu lanço um notebook, um desktop, quem driva todo esse mercado, você pode até dar uma olhada na concorrência, vamos colocar assim, tempo de vida, 1 ano. 1 ano. Fala, pô, Fred, você está me falando que essa máquina que eu estou comprando hoje, é quase igual ao carro. Você comprou um carro hoje em 2020, 2021 é outro carro. Máquinas a mesma coisa. Então, quem drive esse mercado é os fabricantes de processador, Intel e AMD. Então, assim, hoje, sei lá, vou dar um nome de uma máquina, que nem eu falei, X1 Carbon ali. Freud, você está me falando que se eu comprar essa máquina hoje, o ano que vem, essa máquina está em end of life, que a gente chama de fim de vida. Não fabricamos mais? Exato. Quanto tempo você, agora como Lenovo, vai me suportar? 5 anos. Então esse é um tempo máximo, durante 5 anos, se você precisar de um prego ali, de um parafuso da máquina, eu tenho para te fornecer. Então esse é um tempo que se coloca de pós-vida, né, para essas máquinas. Então assim, uma garantia que eu estou te falando, se você comprar um equipamento meu, eu consigo te garantir 5 anos de vida. Imaginando que nós estamos em 2020, que dá mais ou menos o aniversário que você está falando aí, de 5, 6 anos, eu estou falando que até 2025 você vai precisar de peça e eu vou ter para te substituir. Aí, dando sequência numa outra parte da sua pergunta, é o que você falou, Frois, eu tô vendo as coisas soldadas, eu não gosto disso, permite falar assim, e eu concordo com você, porque eu gosto de fazer upgrade, e quando vem soldado não dá para fazer upgrade. O que está acontecendo? Não é só a Lenovo que está fazendo essas transições, mas o mercado como um todo, e eu vou ser bem sincero por que isso está acontecendo, diminui custo.
a máquina fica mais barata, porque vou colocar para você vai entender. Hoje, se eu tenho um processador e uma memória e ela está soldada na placa-mãe, né, não sei se você conhece, mas na motherboard, ela não é um componente, ela faz parte da placa. Então, em questão de custo, impostos, sendo bem sincero, eu não estou vendendo uma máquina, mas tem um pente de memória de 8 GB, porque esse pente de memória, ele é um acessório, ele não faz parte da máquina. Então isso me custa, e se me custa, custa para você, porque eu não posso ficar tipo com esse custo, com essa despesa, e eu vou repassar. Então, assim, o que está sendo feito no mercado como um todo? E aí, até eu reclamei isso dentro da Lenovo, sendo bem honesto, eu falei, pessoal, isso pode ser um problema, porque alguns gostam de fazer upgrade. Eu gosto de comprar a máquina com 8 e daqui um ano, 2, por mais 8 e ficar com 16 e durar 10 anos, como o Lázaro aí está querendo. Então, assim, isso está acontecendo? Tá, faz parte da nossa realidade, não é só da Lenovo, mas como todo mundo, para a ideia, diminuir custos, diminuir impostos e conseguirmos colocar tecnologias de ponta no mercado brasileiro sem onerar os nossos clientes. Outro ponto é, Frois, isso não é ruim? O que nós estudamos, obviamente, antes de fazer umas manobras como essa, a quantidade de clientes que compram máquinas e fazem upgrades é muito pequena, porque geralmente não sei quanto tempo faz que você comprou essa máquina, mas vamos colocar que em 5 anos, hoje os equipamentos que eu estou colocando, acredite que durem 5 anos que vai te atender perfeitamente. Daqui 5 anos, o teu software vai ser lá, hoje a gente fala do Windows 10, o teu Windows 2015, 2025 não vai rodar nessa máquina. Então não adianta você pôr mais memória, porque a magia não acontece. Como você falou, pô, Frois, hoje eu ainda tenho uma sobrevida, eu tiro o HD e ponho um SSD. Hoje, 2020. E amanhã, 2021, vai ter que ser um SSD e um processador. Já não está valendo mais a pena a memória. Perdão, o custo do investimento. Então, o que nós estudamos para fazer isso, falou assim, a quantidade de cliente que faz investimentos de upgrade é muito pequeno. Nós vamos perder essa fatia de mercado? Vamos ter um Lázaro descontente? Talvez. Mas, assim, num universo de 100, eu perco 10%. Entendeu? Então, acho que assim, não é só a Lenovo que é chata nisso, mas é para atender o mercado como um todo. Então, quando a memória e o processador faz parte da placa-mãe, não são componentes, não são acessórios. Então, fica melhor o custo para nós, para todo mundo. Espero ter respondido, Lázaro. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho, Tangler, temos a última pergunta do Manuel. Se for breve, porque nós estamos já com o tempo estourado. Eu não sei, o pessoal se acalorou muito e gostou muito da sua palestra. Que Ricardo. Ótimo, agradeço a todos. E você sabe que todos nós aqui temos esse viés de curiosidade, mas também a gente gosta de inovações, né? E esse evento é para proporcionar que tudo isso possa acontecer de uma maneira muito tranquila e fazer com que os fornecedores nos procurem mesmo. Agora, ouvindo o debate dos reitores, dos candidatos a reitor, eles já estão falando que a gente vai ter que procurar começar a buscar parcerias. E a gente já está começando a levantar os olhos para todos vocês, como já fazíamos antes e agora com mais veemência. Tá? Ainda tem 4 minutos, até as 2h30. Dá tempo. Então, vamos lá, Manuel. Se você for rápido e o Ricardo conseguir te esclarecer, manda bala. Vamos lá. Manda aí, pessoal. Obrigado, Tangler. Prometo ser breve, viu? Primeiro aí, Ricardo, parabéns aí, agradeço aí pela apresentação, pelos esclarecimentos, está bem interessante aí. E Ricardo, você sabe que a gente, como uma instituição pública, temos aí procedimentos, né, legislações a serem atendidas aí no momento de uma aquisição, no momento aí de uma licitação. E aí começam a surgir os desafios, né? Especificar Lenovo sem falar Lenovo. Ok. Com esse ponto em mente aí, Ricardo, como você poderia nos ajudar, nos mostrar aí mais caminhos para auxiliar o nosso pessoal de compras, que também eles fazem um excelente trabalho, mas realmente a gente tem se deparado com muitos desafios, porque nos últimos anos entraram empresas que, podemos dizer assim, se tornaram especialistas em licitações, né? Integradores que a gente sabe que tem equipamentos aí realmente bem discutíveis aí sobre a qualidade, mas que infelizmente ele consegue a certificação, ele consegue aí atender as normas técnicas, e aí é um processo público, né? Acaba passando em algumas situações. Quais são as suas dicas aí para nos ajudar nesse aspecto?
Bom, eu colocaria aspectos de resistência, durabilidade do equipamento e o que você busca até mesmo num suporte a longo prazo. Ó, eu vou colocar alguns pontos aqui bastante interessantes. Por exemplo, a Lenovo faz cobertura, atendimento 100% território nacional. Então vamos colocar que você está lá no Acre, divisa com a Venezuela, precisar de um parafuso, nós vamos te atender lá, on-site, sem custo, não tem plus, entendeu? Então isso é nativo do nosso produto. Uma outra coisa que eu trago aqui, ó, vou jogar um slide rapidamente para vocês olharem aí, ó. Todas as nossas máquinas ThinkPad têm esses tipos de resistência. Isso é chamado de certificação militar. Então a nossa máquina suporta a umidade de 98%. Aí vai da necessidade de cada um de vocês, né, por questão de região. Mas eu preciso de uma máquina que suporte alta temperatura. Então assim, a gente suporta alta temperatura, umidade, areia, poeira, fungos. Eu estou falando de bactéria, não sei se, por exemplo, é o caso, mas vamos dizer assim, questão de laboratórios que vamos dizer assim, mexer, manipular o micro-organismo e de repente bactérias se alojar no meu equipamento. Então a nossa máquina tem uma tratativa contra isso, vapores de combustível. Então assim, é algo que só a Lenovo tem. Ricardo, eu sinto em te interromper, mas assim, nós temos o nosso tempo esgotado. O próximo participante de palestra já está aí. A sua palestra foi muito gratificante para todos nós e eu peço a sua gentileza de continuar no canal do Slack, que a gente abriu para vocês aí, um local para vocês ficarem ainda traçando as suas metas e perguntas e conseguir chegar numa conclusão mais legal. Me desculpe, vamos para lá. Passou até que rápido demais, nós ficamos tão entretidos. Muito obrigado pela sua participação, agradeço a Lenovo, agradeço a todos os participantes que, além de prestarem toda a atenção, colaboraram também com enriquecendo essas perguntas aí para você, tá ok? João, muito obrigado. Até porque a Lenovo é uma das patrocinadoras, né? A apresentação foi brilhante, é uma das patrocinadoras deste evento e a gente reforça, então, também que as discussões devam continuar com o palestrante Lenovo lá no nosso Slack. Muito obrigado, viu, Ricardo? Vou migrar para lá. Obrigado, Manuel. Obrigado, João, José. Obrigado a todos vocês. Viu? Muito obrigado. Valeu, um abraço. pessoal. Valeu. Sucesso.